Olá, então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é: qual atitude devo tomar na minha vida amorosa atual? E a carta que saiu foi essa, certo? É um 9 de copas. E o 9 de copas, ele fala muito sobre satisfação, sobre recompensa por um esforço, sobre plenitude. Então, dentro da sua pergunta, a gente pode entender que a atitude que você deve tomar na sua vida amorosa atual é: busque a sua satisfação dentro desse relacionamento, certo? Busque estar plena. Não faça com que esse relacionamento seja só um espaço onde você vai servir e doar. Você também precisa receber e ser servida, certo? Para que essa satisfação aqui aconteça, tá? A próxima pergunta: desejo saber sobre minha vida amorosa. E aí a pessoa botou um coraçãozinho roxo, acho que é para identificar que a pergunta era dela, tá? E aí nessa pergunta saiu essa carta aqui, tá? Que é a justiça, certo? A carta da justiça, ela sempre nos fala sobre a necessidade de tomar uma decisão, mas essa decisão ela precisa ser racional, ela precisa ser imparcial, certo? Então, sobre a sua vida amorosa, eu diria que vai haver um momento, se é que já não chegou, em que você vai precisar tomar uma decisão, mas que essa decisão ela precisa ser tomada com base naquilo que é melhor para você. Não é o que você quer, certo? É aquilo que vai ser melhor para você. E a carta da justiça, ela fala exatamente disso. Embora a sua pergunta seja sobre vida amorosa, sobre relacionamento, mas o que ela está querendo te dizer é que seja racional, certo? Seja racional e escolha de acordo com aquilo que vai ser melhor para você. Próxima pergunta: o que o tarot tem para me falar sobre minha vida amorosa? Mulher, a carta que saiu foi essa, ó. Esse aqui é um 7 de copas, tá? O 7 de copas, ele fala sobre ilusões, certo? Ou sentir-se nessa situação de ilusão. Não significa que você está sendo iludida pela pessoa com quem você se relaciona, certo? Mas significa que você precisa desconstruir dentro de você algumas ilusões que você construiu sobre essa pessoa, certo? É como se você esperasse coisas dessa pessoa que ela não está pronta para te dar. Então, em vez de você transformar isso numa situação de sofrimento em que você vai estar o tempo todo se frustrando porque você está criando expectativas que não vão ser correspondidas, então a ideia é encarar a realidade como ela é, sabe? Analisa o teu relacionamento de uma forma fria, de uma forma realista, tá? E bota o pezinho no chão. O que é que você pode esperar dessa pessoa? Isso te satisfaz? O que essa pessoa tem para te oferecer? Próxima pergunta. Meu namorado quer saber o que as cartas têm para dizer a ele sobre a vida financeira e profissional. E aí, mulheres, saiu essa carta aqui, ó. Isso aqui é um 6 de paus, certo? E é uma carta que é muito boa para essa pergunta que você fez, porque ela fala sobre reconhecimento. Isso pode se configurar numa promoção ou numa nova oportunidade, num emprego novo que possa surgir, certo? Então, em breve, ele vai se sentir muito satisfeito, realizado, certo? É uma carta de reconhecimento pelo trabalho, pelo esforço, pela competência. Próxima pergunta é o futuro da minha vida amorosa e botou entre parênteses S.S. Acredito que também para identificar a sua pergunta. Mulher, olha a carta que saiu. Isso aqui é a roda da fortuna.
Então, o futuro da sua vida amorosa vai mudar, tá? Se você estiver em um relacionamento, é possível que ele acabe e surja uma outra coisa. Se você não está namorando ninguém, é possível que em breve apareça uma nova pessoa, porque a roda da fortuna é uma carta que fala exatamente de mudança, certo? E é mudança tipo do 8 para 80, certo? É quase uma inversão de papel, tá? Então, tua vida amorosa está prestes a mudar. A próxima pergunta é: irei reatar com a pessoa que eu amo? E aí saiu essa carta aqui, ó. É o imperador, certo? O imperador geralmente responde sim às perguntas, mas eu quero te conduzir a uma reflexão. Será que a pessoa com quem você quer reatar não tem esse arquétipo aqui do imperador, de dominar? Uma das pessoas da relação é assim. Uma das pessoas da relação tem esse arquétipo aqui, tá? Se não for você, é a pessoa com que você ama, que tem esse arquétipo de dominar, de querer impor a sua vontade. Então, assim, se vocês vislumbram essa possibilidade de reatar, é importante rever isso aqui, certo? Porque nenhum relacionamento se sustenta com pressão, com dominação, a menos que seja um relacionamento abusivo, mas isso gera sofrimento para uma das partes, certo? Então eu quero te convidar a fazer essa reflexão. Se você realmente quer reatar com essa pessoa, procure repensar esse aspecto do seu relacionamento, tá? A questão de um exercer mais domínio, pode ser psicológico, que eu acredito que seja, mais domínio psicológico sobre o outro, certo? Reveja isso aí, porque numa relação saudável, a gente tem duas pessoas que escolhem caminhar juntas e não uma que está puxando a outra, tá? Um conselho para o meu hoje. E aí vem, ó, o hierofante ou sacerdote, tá? Essa carta, ele fala muito sobre um mergulho em si mesmo, si mesma no caso, né? Então, o conselho que o tarot tá te dando para hoje é: mergulhe em você mesma. Busque respostas que antes você não tinha. Busque se compreender nesse nível filosófico, sabe? Nesse nível espiritual, nessa coisa mais metafísica. Busca esse conhecimento, certo? O tarot tá te indicando que é momento de fazer isso. Então, mergulhe em ti mesma, se conhece, se apropria de quem você é e se encontre. Aproveite a viagem. A próxima pergunta é: as amizades que eu tenho é realmente o que eu mereço? E aí saiu essa carta aqui, tá? Essa aqui é a Rainha de Paus, certo? E essa Rainha de Paus, ela fala muito sobre um espaço de domínio, mas que esse espaço de domínio é conquistado através do aconchego, da constância, do afeto, certo? Ela me lembra muito a Rainha Penélope, né? Aquela da Odisseia, em que ela buscava a todo custo manter aquela estrutura do lar dela, né? Mesmo com o Odisseu fora por 10 anos, né? Então, assim, dentro da sua pergunta, se as amizades que você tem é realmente o que você merece, quem vai definir isso é você, meu amor, certo? Quem define o que você merece é você. Você estabelece os critérios que vão fazer com que você entre nos relacionamentos, sejam eles afetivos, amorosos, afetivos de amizade, profissionais, certo? Então, eu entendo que se você está fazendo essa pergunta é porque talvez essas amizades que você está considerando muito agora não estão te dando o retorno que você gostaria de receber, certo?
que eu entendo que é esse retorno de aconchego, de colo, de constância, de presença que você quer, certo? Não vamos esquecer de levar em consideração o contexto que nós estamos vivendo, né? Que acabou interrompendo algumas relações, acabou interrompendo algumas coisas que a gente gostaria de fazer com as pessoas que a gente ama, mas investigue-se, certo? Tente compreender o que é para você uma amizade verdadeira e um retorno de amizade que você gostaria de ter. Não esqueça do que você vem dando também, certo? A próxima pergunta é o seguinte: tenho uma decisão importantíssima para tomar. Prossigo com o que eu escolhi? E aí a carta que saiu, o eremita. O eremita, ele é uma carta que fala muito sobre sabedoria profunda de si, certo? Então, dentro da sua pergunta, eu acredito que ele esteja querendo te dizer que essa decisão importantíssima que você tem para tomar, o caminho que você está tomando, você está sendo fiel a você mesmo, ao que você acredita, ao que você valoriza? Se você estiver indo nesse caminho e a sua decisão estiver te guiando dentro dos seus valores, daquilo que você acredita que é certo, ótimo. Se não, reveja, porque essa decisão ela precisa ser tomada com muita sabedoria, certo? Mas você não pode trair a si mesma, tá? Um conselho para avaliar amizades verdadeiras. E aí saiu essa carta aqui, certo? Essa carta é o julgamento. O julgamento é uma carta que fala muito sobre colheita, certo? Então, dentro da sua pergunta, a gente pode entender que um conselho para avaliar amizades verdadeiras se baseie naquilo que você merece receber. Se baseie naquilo que você plantou e o que é que você vai colher, certo? Às vezes a colheita não é muito interessante, não é muito gostosa de colher, mas é possível que, e aí entra numa outra face da carta do julgamento. É possível que algumas das amizades que você tem hoje sejam pessoas que te acompanham já desde vidas passadas e que vocês têm alguma questão para ser resolvida juntos, ou que vocês são realmente sustentáculo emocional um para o outro, certo? Então, assim, dentro da pergunta que você fez, que você pede um conselho e o tarô responde com o julgamento, então ele está querendo te dizer que você deve receber aquilo que vem, mas não obrigatoriamente você está acorrentado àquilo. Ou seja, você pode acolher essas amizades na sua vida, mas a partir do momento em que você perceba que elas não estão te fazendo bem, que elas não estão te ajudando a escolher as novas sementes, porque essa carta também fala de plantar, né? Quando a gente fala de colher, ao mesmo tempo nós estamos falando de plantar. Porque se você não está satisfeito com o que você está colhendo, escolha melhor as suas sementes para as próximas colheitas, né? Então, se você está sentindo que não está fazendo boas escolhas por causa dessas amizades, você precisa se fortalecer mais naquilo que você acredita ou se afastar dessas pessoas, ou as duas coisas. O que eu planejo futuramente? Estou indo no caminho certo? Carta da estrela, olha como ela é linda. Acredito que sim, que você está indo no caminho certo. A carta da estrela, ela vem depois de uma sequência de cartas que trazem aprendizados necessários, mas que são bastante dolorosos, certo? Então, a carta da estrela, dentro da jornada do tarô, ela é aquela luz que se vislumbra no fim do túnel.
Depois de você vem de uma sequência de morte, temperança, diabo, torre, né? Então depois vem a estrela. Então a estrela é aquela luz no fim do túnel que tá te dizendo que se você tá num momento difícil agora, vai melhorar. Vamos lá. O que as cartas me dizem sobre a situação do meu relacionamento? É hora de tomar decisões ou deixar fluir? E aí, mulher, saiu essa carta aqui, ó. Esse aqui é o Pajem de Paus. O Pajem de Paus fala sobre impulso criativo, sobre colocar para fora o melhor que você tem dentro de si, sua criatividade, suas ideias, seus projetos, vicejar, sabe? Florescer. Essa carta fala sobre isso. Então, dentro da sua pergunta, o conselho que eu tenho para te dar é: se esse teu relacionamento tá te impedindo de manifestar essa energia aqui, se esse teu relacionamento tá te impedindo de florescer, de crescer, de desenvolver o teu potencial, então corta e chama o próximo, certo? Mas se é um relacionamento onde você pode ser você mesma, onde você pode crescer sem que o outro se sinta ameaçado, e se ele te estimula a esse crescimento, a esse desenvolvimento, a você brilhar, ótimo, é esse boy aí. Mas se ele te chantageia, se ele te faz sentir culpada por estar crescendo, por estar se desenvolvendo, por estar se mostrando, por estar crescendo, se esse boy te culpa, te responsabiliza e se sente desconfortável com o seu sucesso, tchau pra esse boy, viu? Próxima pergunta é: vale a pena continuar investindo no meu relacionamento, mesmo depois de tantas, aí eu acredito que seja idas e vindas ou reviravoltas, certo? Vale a pena continuar investindo nesse relacionamento? Saiu o 8 de espadas. O 8 de espadas é uma carta que fala sobre uma decisão que você vem protelando, sobre uma situação que você não quer enfrentar, embora você tenha consciência da sua responsabilidade no problema, certo? Então você tá meio que empurrando com a barriga, porque você tem medo das consequências que vão vir da decisão se você tomá-la, né? Mas que vida é essa que você tá levando? Que relacionamento é esse que você tá se submetendo? Você está feliz dentro dessa relação, do jeito como ela está se desenvolvendo? Será que não é momento de você enfrentar a situação que você está protelando, a falar com a pessoa sobre o elefante branco no meio da sala? Será que não é esse momento? Conversar como pessoas adultas, né? Descobrir qual é o problema, se vocês realmente ainda querem continuar nessa caminhada juntos, ou se é momento de cada um seguir o seu caminho. Não tem problema nenhum nisso. Ninguém morre de chifre, nem de terminar relacionamento, muito menos de chorar, tá? Então, assim, o que eu tô entendendo é que você tá vivendo uma situação de conflito porque existe algo que te incomoda, existe algo que você sabe que não deveria estar acontecendo, mas ainda assim acontece, e aí você tem medo: poxa, se eu terminar, eu vou me sentir muito pior, porque eu não quero ficar sozinha, esse tipo de coisa, vou sentir falta dele, não sei o quê. Mulher, tu não pode protelar isso até o dia que tu morrer. Vai chegar uma hora que tu vai ter que tomar essa decisão. Então, é melhor que essa hora chegue, porque você definiu que vai fazer isso acontecer, do que por uma coisa externa ou alguma outra situação que não depende de você, que vai te empurrar para tomar essa decisão, certo? Então, o que eu te aconselho é: senta, primeiro senta com você mesma, tá? Analisa a situação, pensa no que é melhor para você, para ele, para o relacionamento, e aí vai conversar com essa pessoa, certo? E juntos vocês definem o que deve ser feito.
Essa pessoa só perguntou assim, vida amorosa? Só isso. Curta e objetiva. E aí a resposta também é curta e objetiva, tá, querida? Ó. Cavaleiro de Copas, tem um boy chegando para você, tá? Não é um boy novinho, não é um boy senhorzinho, tá? Entre 25 e 35 por aí, certo? Tem um arquétipo envolvente, vai chegar querendo cuidar de você, tá? Fica atenta. Talvez ele já esteja te arrodeando e tu não percebeu. A próxima pergunta também foi muito objetiva, a pessoa só botou vida financeira. Só. Quero saber disso, tá? E saiu o 2 de copas, tá? O 2 de copas é uma carta que dentro dessa tua pergunta vai falar sobre alguma associação, certo? Alguma sociedade que pode vir a acontecer, se for uma empresa que você vai montar, ou alguma parceria dentro da sua profissão que tá para chegar, tá para acontecer, tá? Tenho muita vontade de ter outro filho ou filha. Será que vem? Aí, mulher, a resposta que apareceu foi essa aqui, ó. Tu tá vendo essa carta? É um 5 de paus, tá? É uma carta que fala sobre disputa, sobre luta, sobre um obstáculo que tem à frente, certo? Então, assim, dentro da sua pergunta, eu percebo que você vai precisar superar alguns obstáculos aí para isso acontecer, tá? Não sei se são de ordem de saúde ou se são de ordem familiar, certo? Afinal, ter um filho é uma decisão que precisa ser consenso entre duas pessoas, né? Então, talvez se o seu companheiro não quer, né? Não sei se é o caso, mas essa carta fala sobre isso, certo? Sobre dificuldades que existem no caminho para que isso aconteça, tá? Não significa uma impossibilidade, certo? Então, pelo que eu entendo, não é uma situação de saúde, não é uma infertilidade, algo nesse sentido. É mais uma questão de vontade mesmo, de desejo, certo? E aí eu te aconselho a conversar com o teu companheiro sobre isso, expõe para ele a tua vontade, né? E aí conversem sobre isso, definam isso juntos. Mas se você perceber que ele não quer, isso não pode virar um pesadelo na sua vida, isso não pode virar uma fonte de frustração e amargura, certo? Você vai ter que lidar com a situação. Será que você prefere ficar com essa pessoa, mesmo ele não querendo mais ter filhos, contra uma vontade sua? Ou você quer tanto ter outro filho que você vai atrás de outra pessoa para poder ter esse filho, né? Não sei se tu entendeu. Não sei se Mercúrio tá retrógrado, não sei se eu falei meio estranho. Mas a ideia é essa, certo? Verifique dentro da sua família qual é o empecilho que está atrapalhando essa nova criança, essa nova gravidez que você deseja, e definam isso juntos. E depois que vocês definirem, se for pelo sim, trabalhem para isso juntos. Se for pelo não, busque outras fontes de felicidade na sua vida. A próxima pergunta é: ele ainda gosta de mim ou já foi algo superado? A resposta: 6 de ouros. É uma carta que fala sobre generosidade, sobre doação. Então, eu entendo que o que essa pessoa sente por você é muito mais carinho e amizade do que amor realmente, tá? Então, acredito que já tenha sido superado. Bola pra frente, mulher, que a fila anda. O que as cartas falam em relação à minha vida amorosa para um futuro próximo ou futuro? Resposta:
Torre fala sobre desconstrução. Então, o que eu entendo a partir daqui é que não é momento de você pensar em relacionamento agora. É momento de você pensar em você, em desconstruir aqui dentro e reconstruir aqui dentro. Porque o tarot tá me dizendo, através dessa carta, que você tem algumas feridas aí que precisam ser tratadas, certo? E não é alguém que vai vir tratar essas feridas para você. É você que precisa trabalhar suas próprias feridas. Quando você estiver curada, pelo menos de uma parte delas, aí você vai estar bem para assumir um relacionamento saudável. Como será a minha vida profissional em 2021? A carta da Lua é uma carta que diz que essa é uma energia que ainda não dá para ler, não dá para saber, porque essa pergunta que você fez, ela depende de coisas que ainda vão acontecer ou não em 2020. São sementes que ainda não foram plantadas, certo? Então, segura um pouquinho a ansiedade, cuida nas sementes e aí depois você refaz essa pergunta num outro momento, tá? Continuo na mesma direção ou mudo o caminho? Sua resposta é o mundo. O mundo é uma carta que fala sobre completude, sobre plenitude, mas também é uma carta que fala sobre você ter um olhar mais sensível, sabe? Conseguir observar o que está debaixo d'água, certo? Não cair em ilusões que a tua mente pode te pregar, certo? Então, dentro da tua pergunta, eu entendo que o tarot está te dizendo para você olhar para essa situação com um pouco mais de atenção, tentando captar as sutilezas que a situação pode estar colocando e você não está percebendo. Isso vai te ajudar a tomar uma decisão mais sábia, mais equilibrada e que vai te deixar satisfeita. Não sei como perguntar isso, mas tipo, tenho chance de entrar em uma escola profissionalizante? Meu amor, a resposta é um 4 de copas, certo? O 4 de copas fala sobre você confiar. Simplesmente isso. Você está trabalhando para que isso aconteça? Você sabe que os critérios para entrar em uma escola profissional são baseados nas notas que você tem. Então, você está plantando essas sementes que vão florescer lá quando você for tentar uma vaga numa escola profissional, certo? Então, pense nisso, foque nisso, trabalhe nas sementes e confie nas sementes que você está escolhendo. A pergunta é: tem algum novo amor para mim? Mulher, tem não. Tem não. E te digo mais, não é hora de tu pensar em amor agora não, tá? É hora de você remexer a terrinha do teu coração, certo? É hora de você curar as feridas que foram deixadas pelo relacionamento passado, por relacionamentos passados, certo? Não é hora de você buscar um amor agora. A carta da morte tá te dizendo que não é tempo de colher amores. É tempo de você cuidar da terra, arar a terra, preparar essa terra para poder receber as sementes e lá na frente você colher um novo amor, tá? Dica da bruxa: o primeiro amor que você deve plantar na sua terra é o seu amor por você mesma. E talvez a carta da morte esteja querendo te dizer exatamente isso. Você só vai conseguir renascer no amor a dois quando você conseguir renascer no amor próprio.
Esse meu conflito psicológico vai passar? Vai, mas depende de você. Por quê? Essa carta, ela fala muito sobre uma satisfação que é solitária, sobre você fortalecer as suas habilidades, o seu senso de identidade e a sua confiança em você mesma. Sabe aquele momento em que você olha para trás e vê o tanto que você conseguiu caminhar, quanto você foi corajosa, quanto você foi forte, quanto você foi raçuda? Então, essa carta aqui, ela revela esse momento em que você olha para trás e vê tudo isso, certo? Então, você precisa reconhecer, saber reconhecer a força que você tem, certo? É isso que vai te ajudar a superar essa questão psicológica que você vem vivendo, certo? Trabalhe na sua própria identidade, trabalhe no que te deixa satisfeita, no que te faz feliz, no que realmente é importante para você, mas acima disso, valorize os seus esforços. Cada dia é um novo dia e é uma nova vitória. Um conselho sobre relacionamentos profissionais não amorosos. Aí saiu essa carta aqui, ó, que é um 8 de ouros. O 8 de ouros fala exatamente sobre um talento recém-descoberto, ou sobre você estar na posição de aprendiz de alguma coisa, certo? E ele também fala sobre construção diária, certo? Então, assim, esse arquétipo do aprendiz mesmo, sabe? De você se colocar nessa posição de reconhecer a sua ignorância, isso é extremamente importante para que você atinja a sabedoria. Porque a partir desse momento que você reconhece que não sabe, você se torna aprendiz. E isso vai te fazer crescer. Então, dentro da sua pergunta, eu entendo que ou você precisa se colocar nessa posição de aprendiz, ou talvez alguém vai se aproximar de você para aprender coisas com você. Como eu poderia deixar amores distantes para trás? Aí sai a carta do louco, que te diz para tu exatamente deixar aquilo que tu não precisa mais carregar para trás. Faz a tua malinha, ó como a malinha dele é pequena, ó. É só isso aqui que você precisa carregar. E sai no meio do mundo, sabe? Por que continuar arrastando correntes por pessoas que não estão mais na sua? E mesmo que estivessem na sua, meu povo, a gente não foi feito para arrastar corrente, não. Amores do passado devem ficar no passado. Passou, meu amor. Passou. A roleta girou, agora que vem o próximo. Lembra do arquétipo do louco? E eu sei que você estuda tarô. Medite com essa carta. Pense em como você pode aplicar o arquétipo do louco nesse momento que você está vivendo, em que você precisa exatamente se desapegar, se desprender do que você não precisa mais carregar. Cuida na vida. A próxima pergunta não é bem uma pergunta, é só uma palavra: saúde. Só isso. A pessoa quer saber da saúde. E aí saiu essa carta aqui, ó, que é o 7 de paus. O 7 de paus fala sobre competição, fala sobre você estar o tempo inteiro precisando provar o seu valor, provar que você é capaz. Então, dentro dessa pergunta que você fez, eu te aconselho a desencanar de algumas ideias que podem não ser legais para a tua saúde mental,
certo? Desencana de achar que tu não consegue, desencana de achar que você não é capaz, entendeu? Desencana de achar que tu precisa estar provando para as outras pessoas o tempo todo que tu é boa, porque isso vai mexer com a tua cabecinha e pode gerar um impacto aí na tua saúde física ou mental, certo? Tu quer saber se tu vai ficar grávida em 2020, Chuchu? A carta da temperança, ela fala sobre ter paciência, que há tempo para tudo acontecer. Talvez agora não seja o momento, mas que você deve se preparar, que você deve se organizar para quando for o tempo certo, vai acontecer, tá? É possível que aconteça em 2020? Sim, mas não agora. Talvez lá pro final de 2020, começo de 2021, tá? Como vai ser o meu mês? Vai dar certo o trabalho? E aí saiu a carta 10 de paus, certo? Essa carta, ela fala sobre você lutar muito por uma coisa e depois que você conseguiu, você se sente sobrecarregado por ela ou você acha que não valeu tanto a pena assim, certo? Então, o que eu entendo da sua pergunta é, você vai conseguir, vai dar certo o trabalho, certo? Mas procure verificar até que ponto esse trabalho vai valer a pena para você, certo? Se você não vai estar se doando demais numa coisa que vai dar pouco retorno, tá? Ou se você depois não vai acabar se desinteressando e buscando outra coisa. Mas tem tudo para dar certo, tá? Tem tudo para ter sucesso, mas toma cuidado para não se sentir sobrecarregado nesse novo trabalho e não acabar achando que não valeu a pena isso aqui, se desanimar, tá bom? Irei realizar o meu maior sonho. Mulher, que responsabilidade! Sem eu nem saber o que é. Saiu o Cavaleiro de Paus, tá? Esse cavaleiro, ele é um realizador, realmente, certo? Então, existe possibilidade de você conquistar o seu maior sonho, sim. Mas, para isso, você precisa organizar o processo, tá? Se é uma coisa que depende de você para acontecer, e aí você tá assim, cheia de ideias, sem saber nem por onde começar, esse cavaleiro tá te dizendo que você precisa organizar o processo para conseguir realizar aquilo que você busca, tá? Vai fazendo etapas, tá? Não pensa lá na última etapa, não. Quebra o caminho até o teu sonho em etapas e vai cumprindo etapa por etapa. Quando tu perceber, tu chegou lá. A próxima pergunta: posso investir no boy atual? Olha a carta que saiu. 5 de espadas fala sobre você ser realista com a situação. E só meta a sua mãozinha nessa cumbuca se você tiver certeza de que esse boy vai estar disponível a te dar o que tu busca de um relacionamento. Porque se for para tu se meter num relacionamento em que tu não vai se sentir correspondido, que tu vai se sentir frustrado, talvez não seja bom enfiar a mão nessa cumbuquinha, certo? Então, analisa, né? Basicamente, o que Tarot tá te dizendo é, se você vai investir ou não nesse boy, coloque na balança, pense racionalmente, certo? Um ótimo conselho que eu posso te dar é, se você fosse aconselhar alguém que você ama muito nessa situação que você está vivendo, imagina que você tivesse uma pessoa que você ama muito, um irmão, uma irmã, um grande amigo, uma grande amiga, o que você diria para essa pessoa? E tome esse conselho para você, certo? Pense racionalmente, como se não fosse com você. E aí você toma a decisão.
Estou prestes a finalizar a resolução de um problema. Vai acontecer mesmo agora? O que, mulher? Vai acontecer mesmo agora? Não sei. Que é a resposta, ó. 4 de copas. Inclusive já saiu hoje essa carta, certo? Ela fala sobre confiar, certo? Ela fala sobre ter certeza. Não se deixa influenciar pelo tititi das outras pessoas. Não se deixa influenciar pela tua autossabotagem, porque essa carta aqui é a cara da autossabotagem. É de você começar a achar ou que você não merece, ou que você não vai conseguir. Será que isso é pra mim? Confia, mulher. É pra ti. Carreira profissional, terei bons resultados futuramente? E aí saiu um Ás de espadas. Mulher, o Ás sempre responde com sim, certo? E a energia do Ás, ela é muito forte de começo, sabe? De sim, vai acontecer, vai conseguir. E dentro do Ás de espadas, que é muito relacionado ao elemento ar, portanto, a processos acadêmicos, universitários, estudos, cursos, tá? Investimento profissional, certo? Tem tudo para dar certo, tá? Estou perto de casar? Ri. Mulher, vai ficar até nervosa. Carta do mundo, tá? Tem tudo para acontecer, tem tudo para estar perto esse momento de você se casar, tá? Mas como é uma decisão importante, né? Eu costumo dizer que ninguém casa pensando que se não der certo a gente separa. Não, todo mundo se casa achando que vai ser para sempre, né? Então, planeja essa mudança de situação com cuidado, com sabedoria, com responsabilidade, que tem tudo para dar certo sim. Terminamos. Quero agradecer a quem participou, quem mandou sua perguntinha. Espero que eu tenha conseguido iluminar um pouco mais as dúvidas que você tinha, certo? E hoje eu quero falar sobre autoconfiança, porque com base nas perguntas que a gente teve hoje, isso falou bastante, né? As cartas falaram bastante sobre autoconfiança, sobre confiar em você mesmo, confiar nas sementes que você está escolhendo, confiar naquilo que você definiu como seus valores que te guiam dentro de um código de conduta, certo? Então, assim, confia em ti. Confia no que você tem aí dentro, tá? Eu sei que às vezes você confia muito nos outros, estimula muito que os outros confiem em si mesmos, mas confie em você também. Essa mesma força que você passa para os outros, tome para si. Você merece, não se sabote, não ache que não merece, não ache que não é para você, não ache que não precisa, não ache que você não vai conseguir. Você pode. Agora a questão é, você quer? Você vai trabalhar para isso acontecer? Ou você vai sentar e esperar que alguém te dê? Então, autoconfiança é muito sobre isso. Sobre você ter segurança nas ferramentas que você tem e usá-las para conquistar o que você quer conquistar. Voa! Confia nas tuas asas. Beijo e até a próxima caixinha.